Santificação. Esse é o nosso tema. Ou melhor, o caminho para a santificação. Vamos orar antes disso? Senhor, nós louvamos o Teu nome, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua palavra. Sabes, ó Deus, da nossa limitação, sabes, ó Deus, do nosso coração, mas nós suplicamos, ó Deus, que pela Tua graça e pelo Teu favor, possamos ter um tempo aqui de aprendizado. Sabemos da Tua soberania, Te glorificamos por ela. Pedimos que o Senhor tenha liberdade no nosso meio, Deus, para nos capacitar, para tratar os nossos corações, para abrir o nosso entendimento, para que tudo o que façamos aqui seja para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoa a Tua igreja, ó Deus, abençoa os meus irmãos, todos aqueles que estão reunidos em Teu nome nessa hora. Não permita, Deus, que atrapalhe a Tua palavra, Deus. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Falar de santificação é algo extremamente simples por um lado, em termos de conceito, mas complexo por outro. E aí, para a gente começar, eu decidi, até ontem à noite, às 11 da noite, estava estruturado do jeito óbvio, né, que durante a noite eu acordo pensando, aí eu faço tudo de novo, em suma, e espero que assim tenha ficado melhor. Mas para a gente entender um pouco mais e a gente começar, creio eu que da maneira mais objetiva possível, eu quero começar fazendo algumas perguntas, né? A primeira delas, que é a proposta desse curso, né? O que é santificação e como ela se manifesta em nossas vidas? Desculpa, eu estou com tosse, resquício de uma Covid aí de um mês atrás. Quais as práticas que podemos adotar para promover a nossa santificação? E, finalmente, que papel a graça de Deus desempenha no processo de santificação? Não se preocupe em responder, porque, óbvio, o objetivo é, ao longo dessa aula, a gente responder tudo isso. Ok? Existem outras questões, e aí eu acho que, primeiro, antes de falar sobre o conceito de santificação e falar sobre santidade, a gente tem algumas questões que precedem essa discussão. Por exemplo, por que a santificação é tão importante? Agora pode responder, tá? Agora não é retórico. Por que a santificação é importante? Por que a gente precisa dela? A gente vai ver um pouquinho adiante que a santificação é o passo seguinte à nossa salvação. E a salvação aqui eu estou falando da conversão, ok? A salvação a gente sabe que é um processo. Paulo vai falar que a gente deve desenvolver a nossa salvação, mas existe um primeiro passo que é a nossa conversão. Quando a nossa conversão acontece, nós recebemos o Espírito Santo, ok? Ele passa a viver em nós. E aí ele começa esse processo chamado de santificação. O Billy Graham tem uma definição muito interessante sobre santificação. Ele fala assim, que a santificação é o caminho entre a conversão e a glorificação. Ou seja, se você se converteu, se você vai morar com Cristo na eternidade, é impossível você sair daqui e passar para lá. Ou seja, santificação é caminho obrigatório. Ok? Mas vamos lá. De onde procede o mal? Quem pode me ajudar com os textos? Se todo mundo tiver com muita preguiça, não tem problema que eu leia aqui, tá? Marcos 7, de 21 a 23. Todo mundo sabe de onde procede o mal, né? Mas a gente não contabilizar nada na conta do diabo, vamos entender o que Marcos explica a respeito disso. Quem achou, por favor? Pois de dentro do coração da pessoa vem maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho, insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro, são elas que os contaminam. Opa! Então, já temos uma boa e clara definição. Da onde procede o mal? De dentro do nosso coração. Tanto essa passagem quanto as outras, nos outros evangelhos, vão falar inclusive que o mal não só procede do nosso coração, né? Ou seja, como também contamina o homem. Ou seja, quando perguntaram o que você come contamina, Jesus responde que não, que sai da boca do homem é o que contamina. E aí nós temos, logo na sequência,
Qual o sensor que torna visível o conteúdo do nosso coração? Existe uma forma de saber o que vai no coração de uma pessoa? Mateus 12:34. Lá está a resposta. Quem achou, por favor? Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Opa, vamos lá. Qual o sensor que torna visível o conteúdo do nosso coração? Sai da nossa boca. Sai da nossa boca e expressa aquilo que está dentro do nosso coração. Certo? Então esse é um bom sensor para saber o que está no nosso coração. Qual o tipo de conversa? O que você está falando? Como é que você se expressa? Quantos palavrões você fala por dia? Né? Então uma coisa interessante, né? Você quer saber a reação da pessoa? Dá uma martelada no dedo dela, né? Entendeu? Para as mulheres, aparece uma barata. Não é? É a reação da pessoa. Porque ali não se prepara para falar, não pensa para falar, sai o que está. Entendeu? Então, o que a boca fala é um excelente sensor para saber o que está dentro do nosso coração. Outra pergunta: por que o coração precisa ser santificado? Por que a gente precisa desse caminho entre conversão e glorificação? Quem puder, por favor, Jeremias 17:9 e Provérbios 4:23. Novamente, quem achou, por favor. Gente, a gente vai ler muitos textos, tá? Então, por favor, me ajudem. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Olha que interessante. A gente viu que o mal procede do coração e a gente viu que o coração é enganoso. O que significa o coração ser enganoso na prática? Enganar os outros? Esse não é o maior perigo. O maior perigo é que o seu coração engana você. Quer ver um engano muito comum, mas muito comum, e a gente vai ver isso lá adiante? O seu coração tenta amenizar o pecado. Eu explico. A gente vai se cristalizando quando a gente vai pecando, quando a gente vai repetindo o pecado. Se você não está no processo de santificação, vai chegar uma hora que você vai achar o pecado natural. Quer ver outra coisa? Tem muito jovem aqui, mas os mais velhos, poxa, você tem? Jovem também. Antigamente, você assistia a televisão, quando aparecia uma mulher de biquíni, já era um negócio, ok? Não podia se imaginar uma mulher nua, não podia se imaginar uma mulher beijando outra mulher. Isso era inconcebível. O que a gente vê hoje na TV? E como é que isso é incutido? Como é que isso é inserido? Choque? Não. Por quê? Faça homeopaticamente e o seu próprio coração vai falar: não tem nada demais. Sério. E aí a gente passa a aceitar coisas, inclusive dentro da igreja, que não são ou não estão de acordo com a palavra de Deus. Esse é o problema do coração ser enganoso. Entendeu? A gente acha que o coração enganoso está enganando o outro. Não, está enganando você. O seu coração é a chamada carne que luta contra o espírito. Ok? Se a gente não toma cuidado com isso, a gente passa a viver numa boa com o pecado. Quando a gente deveria combater o pecado. Certo? Provérbios 4:23. Dominique. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Acima de tudo, guarde o seu? Por quê? Centro da nossa vida. O âmago da nossa vida. Se o nosso coração se corrompe, desculpa, tchau, ladeira abaixo. Tudo bem até aqui, gente? Se tiverem dúvidas, por favor. Vamos lá. Alguns exemplos de corações distantes da santificação. Aqui são os maus exemplos, tá bom? Mateus 23, 25 e 28. Não é 25 a 28, tá? 25 e 28, por favor. Quem achou? Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Vocês limpam o exterior do pão e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. 28, por favor. 28. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade.
Olha que interessante. Jesus está falando isso contra quem? Escribas e fariseus. Era a nata da religiosidade da época dele. O que ele está falando? O que tem dentro de vocês? Vocês estão aí vestido, bonitinho, tudo legal, né? Ensinando, fazendo isso, tal, não sei o quê. O que tem dentro de vocês? O que fala na sua tradução, Chico, por favor? Hipocrisia e maldade. Hipocrisia e maldade. Esse é um coração que não passou por santificação. Não, mas peraí, por que você está usando esse exemplo? Justamente para falar que está dentro da igreja. Porque olhar para o ímpio e falar de santificação não faz o menor sentido. Isso é para gente. Por isso que a aplicação é dentro da igreja. Esses caras eram mestres. O coração deles estava cheio de hipocrisia e iniquidade. Não conhecem a santificação. Romanos 1, 29. Texto muito conhecido. Paulo está dizendo que Deus entregou os homens que simplesmente ignoraram Deus, ou seja, desprezaram Deus, a uma condição mental reprovável. E aí ele fala: cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores e por aí vai. Pessoas que não conhecem o que é santificação, que não estão sendo lapidadas por Deus. 1 Samuel 16,14, falando de Saul, ele fala: tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte desse o espírito maligno o atormentava. Tem uma analogia que eu uso muito, e eu usava com os adolescentes, e vou lançar a mão dessa analogia. Quando a gente quer falar de Deus para alguém, às vezes eu uso essa analogia porque ela é de fácil compreensão. É uma didática muito simples. Eu falo que o nosso coração é como um copo. Que pena que eu não tenho um copo aqui. Apenas. O que você pode pôr dentro de um copo? Absolutamente qualquer coisa. Beleza? E aí é o seguinte: se você não encher esse copo, que é o seu coração de Deus, o que você pode pôr ali dentro? E a Bíblia nos ensina, inclusive, sobre endemoniamento, ou seja, o que ele está falando? Se você não encher de Deus, compadre, esquece. Entra qualquer coisa. Entra qualquer coisa. Esse é o conceito. Ou seja, se o seu coração não está cheio de Deus, o que pode entrar? Nossa, que lista feia, né? Malícia, depravação, dolo, iniquidade, hipocrisia. Nossa, né? E lá em Gálatas, depois a gente vai chegar para falar do fruto do Espírito. Mas olha o texto de 1 Samuel 16,14. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, ou seja, saiu o Espírito de Deus, entra o quê? Qualquer coisa. E nesse caso entrou um espírito que atormentava, um espírito maligno que atormentava Saul. E a gente sabe o desfecho, né? Qual mais? Mateus 8, 28. Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. O que é um endemoniado, gente? Tem uma história que, se alguém já ouviu, perdoe, Lucas, você já ouviu, certeza. Uma vez eu fui chamado para ir na casa de uma pessoa orar por ela. Beleza? Quando eu cheguei lá, a filha convidou para eu ir lá orar a mãe. A filha era amiga da Silvia. E aí eu tive o cuidado de ir com outro pastor. Desculpa, com outro pastor não, com um pastor, não sou pastor. E fui até a casa da pessoa. Cheguei lá, ela falou assim, contou o que tinha acontecido, ou seja, basicamente uma manifestação no meio da madrugada. O marido em pânico, né? Porque você imagina, está dormindo com a mulher começa a falar de um jeito diferente, vira de ponta cabeça na cama, e aí ela virou, e aí a filha falou: você pode orar, por favor, para esse bicho sair daqui? Eu falei: sair da onde? Não, sair da minha casa. Eu falei: não está na sua casa. Ele não entra no tijolo. Eu falei: uma pergunta, quanto tempo isso acontece? O cara falou: eu estou casada há 30 anos. Eu falei: ui? Há uns 28. Eu falei: querido, eu posso orar por vocês. Para tirar esse bicho daqui, você tem que substituir por outra coisa. Você tem que substituir pelo Espírito de Deus. Beleza? Ele não está no tijolo, ele não está na casa. Está dentro da senhora.
E é tão simples quanto isso. Aceite Jesus como seu Salvador, falando do plano de salvação, obviamente. Aceite Jesus como seu Salvador e acabou. Não vai mais se manifestar. O que vocês acham que aconteceu? A senhora pode abrir a Bíblia e ler um versículo para a gente? Pedi para ela. Não consegue. Solução, né? Saímos de lá, tudo certo, ela aceitou a Cristo? Não. Até hoje não aceitou. E até hoje tem problema. Por quê? 28 anos convivendo com aquilo. Será que já é um problema? Será que é realmente um problema para ela? Porque quem estava com medo era o marido, né? Lógico. Entendeu? Acostumou. Estava lá. Vamos lá. Seguindo. Eu trouxe em contrapartida, alguns exemplos de pessoas que estavam cheias do Espírito. E a gente vai entender, né? Apesar do Fernando já ter feito isso de maneira primorosa, né? O que é ser ou estar cheio do Espírito. Nós temos na Bíblia alguns exemplos de pessoas que foram tomadas pelo Espírito para alguma ação. Como é o caso do texto que está em Lucas, capítulo 1, de 41 a 45. Quem pode, por favor? Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Ficou o quê? Cheia do Espírito Santo. E aí, o que aconteceu? Em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas porque sou tão agraciada ao ponto de visitar a mãe do meu Senhor, logo que a saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Olha que interessante. Maria vai visitar Isabel, passa ali com Isabel 3 meses, e quando Maria chega e chama por Isabel, o que acontece? João Batista, primo de Jesus, 7, 8 meses de diferença de idade um com o outro, o que acontece com João Batista? Se agita dentro do ventre. E aí ela, tomada de grande alegria, e senhores, não significa que você está em êxtase, né? Alegre para alguma coisa, o Espírito vai tomar você para fazer alguma coisa, ok? Tudo no reino tem uma finalidade, ok? Quando a gente olha para esse cântico, né, chamado Cântico de Isabel, ou seja, ela está glorificando Deus, por quê? Ela tinha um coração santificado, vamos lembrar, Zacarias, marido dela, era sacerdote, ou seja, ela servia ao Senhor, beleza? Ela foi agraciada com o bebê na velhice. Então você imagina a gratidão dessa mulher, ok? E aí o que acontece? Para ela não falar palavras da boca para fora, ela é tomada pelo Espírito, e não é que ela, né, arrebatou, não, simplesmente foi tomada pelo Espírito para glorificar Deus. Louvor perfeito, né? Outro texto, ainda dentro desse contexto, Lucas 1, 67 a 75, depois da esposa, né, Isabel, a gente vai falar de Zacarias. Quem achou, por favor? Seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi. Olha que interessante, só um instantinho. O que aconteceu com Zacarias? Ele foi tomado do Espírito, e o que ele fez? A respeito do quê? Vinda de Jesus. O que ele está falando? Né? Está se cumprindo a profecia lá de Isaías. Ou seja, a salvação chegou. O Senhor redimiu o seu povo. O bebê ainda vai nascer. O Senhor redimiu o seu povo. Por favor, Chico, continue. Como falaram os seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. Obrigado, Chico. Lucas 2, 25 a 33. Quando José e Maria chegam ao templo com Jesus, recém-nascido,
E aí eles encontram um homem chamado Simeão. Ou seja, olha o que acontece. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, ou seja, a circuncisão, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele dizia. Olha que interessante. Simeão, homem piedoso. O que significa ser piedoso? Passar pela santificação, ou estar na santificação. O Espírito tomou conta dele e falou: aí está a salvação. E olha que interessante, né? Às vezes a gente não se atenta aos detalhes, né? O Espírito Santo revelou, beleza? Que ele não passaria da morte sem antes ver o Senhor Jesus Cristo. E no versículo 27, movido pelo Espírito, foi ao templo. O que significa isso? Orientado pelo Espírito. Simeão, vai lá para o templo. Mas, Senhor, vai lá para o templo. Esse é o agir do Espírito em nós. Outro, assim que funcionar aqui, vai ajudar bastante. Lucas 4:1, falando sobre a tentação de Jesus. Olha só o comecinho aqui. Jesus, Filho de Deus, que se encarnou, beleza? Cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. O próprio Filho de Deus. A gente sabe que ele abriu mão dos poderes dele aqui na terra e foi suprido pelo Espírito Santo. Olha que coisa espetacular. Outro, Atos 2:4. Esse já bastante. Opa, desculpa, já pulei aqui 2:4, já fui para 4:8. Atos 2:4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, falando do Pentecostes, né? E passaram a falar. Não é 2:4, não. É 2:40, alguma coisa. Eu coloquei 4:8, mas na verdade o texto é sobre o Pentecostes. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O famoso Pentecostes. 2:4. Ah, não, eu falei 4:8, eu pulei o 4:8 aqui na leitura. Desculpe. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos. Ou seja, o discurso que Pedro faz, onde há a conversão de mais de 3.000 pessoas. Um pescador, lembra? Aquele que negou Jesus, sendo tratado e usado pelo Espírito Santo. Atos 2:4 a gente já leu. Miqueias 3:8, quem puder. E outra pessoa, 1 Samuel 10:6. Então, Miqueias 3:8 e depois 1 Samuel 10:6, por favor. Miqueias 3:8. Mas quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Quem falou isso? Miqueias? Estou cheio do Espírito Santo para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ou seja, o Espírito Santo usando ele para confrontar o próprio povo a respeito do pecado. O que é importante aqui? Quem confronta a gente do pecado é exatamente o Espírito Santo, ok? Muita gente acha que é a consciência. Não tem nada de consciência, não, tá? Nossa consciência está baseada no nosso coração e, segundo Jeremias, é enganosa. 1 Samuel 10:6. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará. Será um novo homem. Quem que ele está falando aí? Saul. O mesmo que teve o Espírito do Senhor tirado e recebeu o Espírito maligno, foi transformado quando foi declarado rei, ou seja, quando foi ungido rei. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e tu como eles profetizarás, e serás mudado em outro homem. Esse é o resultado do que o Espírito faz com a gente.
Eu trouxe um pensamento, eu gosto um pouco de filosofia. Esse cara não é cristão, tá? Antes que vocês perguntem. Mas ele fala uma coisa interessante. Por que a gente precisa ser santificado? De novo, a gente já viu que é o caminho entre a conversão e a glorificação. Mas por que a gente precisa? Porque o nosso coração é enganoso, porque a gente tem que proteger o nosso coração, tem uma série de motivos aí. Olha o que esse cara escreveu. Ele chama Heráclito de Éfeso. Ele estava bem antes lá, né? 540 antes de Cristo. Todos leram para mim não repetir? O que ele está dizendo aí? Faz sentido o que ele está dizendo ou não? Faz? E o que ele está dizendo? Que toda experiência é inédita. Toda experiência é inédita. Outro conceito muito interessante aqui dentro. Estamos mudando o tempo todo. Beleza? O que ele está dizendo é o seguinte: o mesmo homem não pode passar pelo mesmo rio, na mesma condição, por quê? Porque a água já correu, então aquela água você não alcança mais, e você, um segundo depois, não é o cara de um segundo antes. Como é que a gente prova isso? Isso é verdade ou não? Tem coisa que não se prova, tem coisa que se assume ser verdade. Por exemplo, eu nunca mais vou ter 40 anos. Já passou. E eu estou mudando. Ou seja, eu tenho um dia a mais do que eu tinha ontem. Eu tenho um segundo a mais do que eu tinha um segundo atrás. Ou seja, o contexto aqui é: você está sempre mudando. Nós estamos presos a uma cronologia. Beleza? E se nós estamos sempre mudando, a minha pergunta em cima desse raciocínio é: para melhor ou para pior? Ah não, estamos estagnados. Desculpa, querido, ninguém fica estagnado. É a mesma história do muro, né? Que lá você está em cima do... Não existe isso. Você está piorando ou você está melhorando. Como é que eu melhoro? Muitas vezes a gente dá aconselhamento para casais, e uma das coisas que mais... Atenção, Pedro e Aline, que estão próximos ao casamento, alguém mais próximo do casamento. Uma coisa que, assim, me assusta imensamente é o ser humano achar que tem a capacidade para mudar outro ser humano. Isso me assusta, porque isso é de uma idiotice sem tamanho. Desculpa. Irmão, tira a parte da gordura. Mas é verdade. Ser humano não tem capacidade de mudar ser humano. Beleza? Não tem. Ok? Quem muda o ser humano? Para melhor é Deus. E para pior é o diabo. Ok? Então assim, quando você vai casar, saiba que a sua mulher está sendo lapidada por Deus, ela está no processo de santificação e você também. Mas ela não vai ser o que você quer e ele não vai ser o que você quer. Eles vão ser o que Deus quer. Certo? Só uma palhinha de casamento, já que vocês estão aqui. Importante, estamos sempre mudando. A pergunta é: para onde? E agora vamos falar especificamente de santificação, né? O que é santificação? Em grego, aiaju. Essa é a pronúncia. Significa o quê? Santificar, tornar santo, ou seja, cerimonialmente, purificar ou consagrar. Mentalmente, venerar, santificar, ser santo, santificar. Ok, não ajudou quase nada, né? Santificação significa literalmente o processo pelo qual se separa algo ou alguém para um uso ou um propósito. E aqui religioso veio do... Tá? Você pode tirar o religioso aqui também, porque na verdade é você separar alguém para algo ou para alguma coisa. Isso é para alguma finalidade. Ou seja, tornar sagrado ou consagrado. Basicamente, a gente vê na Bíblia, uma das abominações ao Senhor é quando os povos inimigos entravam no templo e roubavam os utensílios do templo. Por que isso era tão grave? Porque aqueles utensílios tinham sido consagrados para o Senhor. O que significa isso? Você não podia usar aquilo para mais nada. Aquilo só era usado dentro do templo. Queridos, assim como os utensílios, nós estamos sendo consagrados, nós estamos sendo santificados. A nossa finalidade, a nossa existência é para glorificar o Senhor. Ou seja, nós não podemos ser usados para outra coisa. Por isso, você não pode estar com um pé em cada canoa, querido. Se você está em santificação, você não pode estar no mundo. Se você tem uma vida dupla,
uma vida dicotômica, ou seja, eu tenho amizade com o mundo, e quando eu digo amizade, não é ter amigos ou colegas no mundo, não é isso, beleza? Amizade com o mundo é fazer o que o mundo faz, aceitar o que o mundo faz, ou seja, não ter restrição em relação a isso. Mas você também se acha um crente, você se acha cristão, né? E diz estar sendo santificado, alguma coisa está errada. Santificado podemos dizer que é separado. Separado, exatamente. E aí, para entender melhor a santificação, olha o que eu fiz. Você não entendeu o que é santidade, certo? Porque a santificação vai fazer o quê? Desenvolver em nós a santidade. E aí acho que ajuda um pouquinho mais. A raiz de santificação, né? Ou seja, do grego é aiajo, para santificação, e para santidade é aios. Significa o quê? Aquela palavrinha, sagrado, fisicamente puro, moralmente irrepreensível ou religiosamente, cerimonialmente consagrado. Mais santo uma coisa, não, mais santo uma coisa ou santo. Vamos lá. Santidade significa literalmente ser separado para um propósito, algo ou alguém. De novo, é separação mesmo, ou seja, é dedicação a alguma coisa. A pessoa está sendo santificada, ela está sendo separada, ela está sendo tirada de onde está para um fim específico. No nosso caso, para servir e glorificar a Deus. Certo? Por que devemos buscar a santificação? A gente já viu alguns textos a respeito disso. Nossa, ficou bom. Mas agora a gente vai ver o porquê do ponto de vista de se convertidos somos. E o chefe chegou. Se convertidos somos, por que devemos buscar a santificação? 2 Coríntios 5,17 vai falar assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ou seja, o que ele está falando de antigas e novas? O que ele está falando? Você tinha um modo de viver antigo que não existe mais se você se entregou a Jesus. Não existe mais. Beleza, e como é que eu aprendo as coisas novas? Santificação. Ok? 1 Pedro 1,23. Pois fostes regenerados. Olha o texto, o termo usado aqui. O que é regenerar? Simples, português simples. Oi? Tornar novo de novo. Ou seja, ok? Eu fui gerado, quando eu sou regenerado, ou seja, estou. E aí a gente pode lembrar, e a gente vai ver daqui a pouco, né? Jesus falando para Nicodemos: o que você precisa fazer? Nascer de novo, mas eu sou velho. Então, você precisa nascer da água e do Espírito. Regenerado, vou nascer de novo. Então, pois fostes regenerados, não de semente corruptível é a nossa humanidade, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual é viva e permanente. Ou seja, essa é incorruptível, essa não é. Essa é a eternidade. Ok? 1 Coríntios 1:2. Porque o cristão que não é cheio do Espírito Santo está incompleto? Paulo vai falar aos Coríntios: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Ou seja, você é nova criatura, você aceitou Jesus, você foi chamado para ser santo. E aí a gente vai ver alguns outros textos, né? O primeiro que vem na cabeça está em Levítico 27, que diz o quê? Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, o vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-los. Eu sou o Senhor que vos santifico. Certo? E aí, para completar o raciocínio lá de Levíticos, 1 Pedro 2:15-16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Se eu pertenço a Cristo, como é que eu vou ser diferente dele? Como é que eu vou ser, né? Cristo é santo e eu vou ser o quê? Vira-lata, né? Um pé em cada canoa. Beleza? Continuo com os jeitos e trejeitos do mundo, mas de domingo estou na igreja, pareço piedoso, né? Sou legal, falo com os irmãozinhos, entendeu? Não tem jeito. Mateus 15, 19 e 20. Porque o nosso coração está cheio daquilo que nos afasta de Deus? Pecado.
Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, são estas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina, dentro do contexto que Jesus está falando ali. Ou seja, nós temos um coração cheio de pecado e ele precisa ser purificado. Romanos 12:1. Só pela santificação podemos cultuar a Deus com o nosso viver. Romanos 12:1. Paulo está dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como é que eu torno santo? Nossa, todo mundo está entendendo tudo? Que bom. Como é que eu torno santo? Processo de santificação, gente. Ok? 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façar outra coisa qualquer, fazei tudo para... Como é que eu vou glorificar Deus se eu não for santificado? Na minha imperfeição, no meu pecado, no meu coração? Como é que eu consigo fazer isso? Como é que eu consigo servir Deus se eu não passo por um processo de santificação? Oi, mas Deus usa quem Ele quer, fato. Mas quem está na obra, quem está no reino, quem está glorificando a Deus, necessariamente precisa ser santo. Ok? Precisa ser separado. Frutos do Espírito, fruto singular do Espírito, Gálatas 5, 24 e 25. Vai, Dominique, lê para nós. Você está doido para ler uma passagem? Estou chegando. E os que são de Cristo. Quem? Que são de Cristo. Os que são de Cristo. Crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Opa, olha que interessante. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aqui um alerta, né? Por que ele está falando se vivemos, andemos? Qual a diferença? Se a gente vive no Espírito, já não está tudo certo? Não recebemos o Espírito Santo? Não está bacana? Ele está falando andemos aqui por quê? Já vivemos no Espírito. Por que ele tem que andar também? Andar? O que é andar? O quê? Você tem que viver aquilo que você acredita. Talvez. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O que ele está dizendo isso? A qualquer momento a gente pode cair. Ok, mas vamos lá. Aceitamos a Cristo. O que acontece nesse momento? Conversão. O Espírito Santo entrou em nós. Beleza? Eu consigo ser convertido e não estar sendo santificado? Sim, claro. Claro que eu consigo. Beleza? É simplesmente ignorar. Continuar levando minha vida ali achando que a conversão é suficiente. Beleza? Consigo. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: se eu vivo pelo Espírito, ou seja, se eu me tornei filho de Deus através da conversão em Jesus, o que eu tenho que fazer? O meu proceder tem que fazer o quê? Tem que expressar esse Espírito, essa dominância de Cristo sobre mim. Nossa! Tá certo isso? Ou seja, já vamos parar, já tá, gente? Só mais um textinho. Então o que ele está dizendo aqui é o seguinte: você pode ter o Espírito, né? E como a gente vai ver num outro texto que fala, não apagueis o Espírito. O que ele está falando ali de não apagueis? O que é apagar o Espírito? Ignorar. Não quero passar pelo processo de santificação. Ok? Vamos fazer um intervalo então? 10 minutinhos? Lucas Lima, por gentileza, já que você compartilhou conosco no intervalo, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Vai lá. Um pouco antes no capítulo, quando Paulo começa a película, no versículo 16 ele começa o argumento dele dizendo o seguinte: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne.
porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Então, eu entendo que quando ele fala de vivam e andem, ele está fazendo referência ao argumento que ele começou aí no começo da perícope, de quando ele fala vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, e são guiados pelo Espírito no sentido de andar sendo guiado pelo Espírito de Deus. Tudo bem? Todos concordam? O chefe concordou, está validado. Porque a santificação é a nossa preparação para viver a eternidade com Cristo. Filipenses 2,12 diz assim, já citei esse verso agora há pouco: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que Paulo está falando aqui? Os eventos que nos levam a Cristo e a eternidade com Ele não são estanques, ou seja, há um processo aí, ok? Desenvolver a vossa salvação, o que significa isso? Pô, mas peraí, eu estou salvo, já aceitei, né? Aliás, eu preciso parar de falar aceitei, porque isso é uma coisa que me desafia, né? A gente fala aceitei a Cristo, né? E parece que o centro, que o âmago da questão sou eu, né? Cristo, não, e é o contrário, né? Eu me entreguei a Cristo. Vamos lá, 2 Coríntios 5,10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ou seja, nós também vamos passar por um julgamento, certo? E aí o que vai contar? Como é que a gente desenvolveu a nossa salvação? 1 Pedro 1,17. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Olha que interessante, né? Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. E finalmente, Apocalipse 20, do 11 ao 13, João dizendo: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Por isso a necessidade da gente desenvolver a nossa salvação. Tudo bem até aqui, gente? Vamos lá. Qual a minha ação no processo? O Lucas chamou minha atenção no intervalo, que ele falou, tá aí, né? Chega. Qual a minha ação dentro do processo de santificação? Eu sempre digo que Deus é um gentleman, Deus é um cavaleiro, certo? Como é que diz o versículo? Eu vou chegar na tua casa e vou bater na porta. Se você abrir, eu vou cear com você. Ele não está dizendo que ele vai meter o pé na porta, vai arrombar e vai entrar. Então, apesar da nossa insignificância, Deus nos respeita. A própria ação de aceitar a Cristo vem de nós. Ou seja, eu tenho que tomar uma decisão do lado de Cristo. Eu tenho que aceitar, eu tenho que me entregar a Cristo. E isso não é só na conversão. Quando que eu tenho que me entregar a Cristo? Não sei vocês, tá? Eu, no meu caso, todo dia. Todo momento. Por quê? Se eu deixar esse coraçãozinho tomar a decisão, falar ou dar orientação, diferentemente do que Paulo nos instrui, ou seja, guiados pelo Espírito, o que vocês acham que vai acontecer? Todo mundo aqui tem um coraçãozinho bom, certo? Errado. Nosso coração é cheio de engano. Se a gente se baseia... E olha que interessante, né? A psicologia moderna diz o quê? Você liga a televisão, né? Programinha infantil. Acredite no seu coração. Faça o que está no seu coração. Seja feliz fazendo o que está no seu coração. Para onde o seu coração apontar, vá. Realize os seus sonhos. Eu falo, meu Deus, quanta asneira. Quando é que você seguir o seu coração vai dar certo? Essa tem uma resposta boa. Quando é que você seguir o seu coração vai dar certo? Quando você está sendo santificado. Porque aí não é o seu, né?
É Ele controlando o seu coração. Vivo pelo Espírito, ando pelo Espírito. Tudo bem? Mas a pergunta é: qual é a minha ação no processo de santificação? Vamos lá? Eu devo buscar a santificação de que forma? Me enchendo do Espírito. Eu já falei e repito, Fernando fez uma mensagem alguns meses atrás, desculpa, eu sou péssimo de data, então não vou lembrar, mas falando o que é estar cheio do Espírito. É porque a gente escuta isso, mas o que é estar cheio do Espírito? Ninguém? Vai, Edu, eu sei que você está com uma vontade doida de falar. Manda. O que é estar cheio do Espírito? O que é se encher do Espírito? Não atrapalhar Deus, né? O quê? Não atrapalhar Deus. Boa, boa. Atrapalhar já é, nossa, espetáculo. Quem mais? O que é se encher do Espírito? Maximizar as influências do Espírito na minha vida. Maximizar as influências do Espírito. Lembre-se, conversão, começa o processo de santificação, o que eu tenho que fazer? Maximizar é o quê? Buscar. Fazer a minha parte no sentido de eu busco a santificação. De que forma? Gente, podia ter uma receitinha de bolo aqui, mas é tão simples quanto isso. Estudo da palavra, e vejam, eu não falei leitura da palavra, ok? Quem lê a Bíblia, pode ser santificado? Pode, mas é mais difícil, ou seja, leva mais tempo. Nós temos que estudar a Bíblia. O que a Bíblia está dizendo? Ok? E a revelação que esses homens que a escreveram, recebida do próprio Espírito Santo, você também recebe para entender, para ter compreensão. Ô Yuri, mas é difícil, né? Talvez uma tradução diferente. Oi, querido, depois não. É legal no capítulo anterior, né? Quando ele fala, antes vocês faziam assim, agora vocês vão fazer assim. Exato. Então aquele que furta não furta mais. Então é para a gente deixar a nossa maneira antiga de pensar, né? E pensar agora com a mentalidade de Cristo através, né? Quem vai ser o agente disso é o Espírito. Então aí a gente vai estar andando nele, porque a gente vai estar se alimentando de como que é essa mentalidade em Cristo que eu preciso viver e obedecer, que é o meu desafio, né? Através do Espírito que vai estar sendo esse agente. Então, Perfeito. legal que os exemplos anteriores ficam muito claros. Sim. É ser enchido pelo agente Espírito. A gente só precisa tomar um cuidado. Beleza? Nós temos que ter a disciplina do estudo da palavra. Nós temos que ter a disciplina da oração. Nós temos que ter a disciplina do servir. Nós temos que ter a disciplina da comunhão. Ok? Mas cuidado, porque se você acha que você, pelas suas forças ou pela sua disciplina, pode não pecar, ou pode tentar ser melhor, não considerando que o agente ou aquele que faz a santificação é o próprio Deus através do seu Espírito, desculpa, você vai se decepcionar. Não vai rolar. Não funciona assim. Não é a minha força, eu não tenho essa capacidade. Quem nos santifica é o Espírito. O meu esforço de ser melhor, né, eu escutei meu vizinho falando, para mim, assim, sabe, eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Aí eu falei para ele, sozinho? Como assim? Eu falei, cara, desculpa, você não tem essa capacidade, não. Você não tem essa capacidade. Aliás, ser humano nenhum tem essa capacidade. Muitas vezes a gente olha um ímpio e fala, pô, o cara é íntegro, né? O cara... Tem gente boa, né? Assim como tem também as porcarias, né? No nosso meio. Mas o quanto aquela pessoa ali é santificada, é separada, é realmente boa. O quanto o coração pecaminoso foi substituído pelo agir do Espírito Santo. O quanto ela vive e anda em integridade. Isso é resultado da santificação. Isso, nenhum esforço humano produz isso. Tudo bem? É impossível ao ser humano se santificar. A nossa parte é, de novo, facilitar o agir do Espírito Santo. Ok? Essa é a nossa parte. O Lucas até falou da vida de Saul, né? E Saul foi ungido rei, o Espírito do Senhor tomou, e chega lá no fim do reinado dele, o que é? O Espírito se ausentou. Peraí, a ação de Deus... Toda ação de Deus com o ser humano é em aliança, certo? São duas partes, né? Apesar da aliança ser redonda, se você cortar no meio, ela vai ficar em duas partes. Por quê? A parte de Deus, e Ele é fiel, Ele não muda, Ele não volta atrás, e a parte humana.
Quem pisou na bola? Deus? Não, Saul. Saul. E onde Saul errou? Se a gente, se aprofundasse aqui. Pecado original. O que ele quis ser? Eu quero ser o centro das coisas. Eu não quero glorificar Deus. Eu quero ser reconhecido como rei. Quando falaram para ele, você matava 1000, Davi matava 10.000. O que passou no coração dele? Como assim? Eu sou o cara, velho. Não é esse pirralho. Eu sou o cara. Entendeu? Ali você viu o começo da queda, o início da queda. Mas voltando, desculpa. Não era de saúde. Eu devo me livrar da ignorância sobre Deus e o reino dele. O que significa isso? Muitas vezes eu pergunto assim para uma pessoa, você confia em Deus? Claro. Você confia no seu vizinho? Não. Por quê? Por que você não confia no seu vizinho? Eu não conheço ele. Mas você conhece Deus? Claro. 5 atributos de Deus. Deus é bondoso. Deus é brasileiro. Eu acho que não é difícil você escutar isso. O Papa falou? Hã? O Papa falou. E é argentino, Papa. Vamos lá. Você confia em Deus? Confio. Como é que você pode confiar em alguém que você não conhece? Ah, não, mas é outro ser humano, não. Desculpa, você não conhece, você não confia. Tem como. E aí, 1 Coríntios, Paulo está dizendo, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, discernimento, senhores, discernimento, come e bebe para o seu juízo, seu próprio juízo. Eis a razão, porque há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Que é o texto que a gente normalmente usa para ceia, certo? Mas o que Paulo está falando aqui? Discernir. Discernir. Quem é Deus? O que é o reino de Deus? A que corpo eu pertenço? O que é a igreja? Às vezes a gente pergunta o que é a igreja. Cara, desculpa. Até pânico, né? O que é a igreja? Ah, não, como é que é o endereço aqui? Na igreja. E onde eu tenho que ser igreja? Aqui de domingo? Que é fácil, né, gente? Muito cheiroso, bonito e tal. Eu tenho que ser igreja lá fora. Onde eu trabalho, onde eu estudo, onde eu me envolvo. As pessoas lá fora têm que olhar para mim e falar, isso é igreja. Ok? Então, eu devo me livrar da ignorância sobre Deus e o reino dele. Então, eu devo buscar a santificação, me livrar da ignorância. Eu devo matar o meu velho eu, me entregando a Cristo. João 3,30, está falando de João Batista, né? O que João Batista falou? É necessário o quê? Quem pode abrir lá, por favor? Justamente o texto que eu coloquei aqui, eu não copiei. João 3,30. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. O que importa? Que Cristo cresça e eu... Ou seja, o esforço que a irmãzinha estava falando lá é exatamente isso. Eu tenho que matar o meu eu para quê? Maximizar a ação do Espírito para que Cristo me domine. Que eu seja dominado e guiado por Cristo, não pela minha própria vontade. Efésios 4, 22 a 24. Quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar. 24. E se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Olha que interessante. Nós devemos nos despojar do velho homem, e aí a analogia é quase de uma vestimenta. Eu tiro essa vestimenta do velho e vou me vestir do novo. Qual é o molde do novo homem? O que fala aí no texto? Qual é o molde do novo homem? Revistais como? Semelhante a Deus. Semelhante a Deus. Lembra lá? Sede santos porque eu sou santo? A referência é Deus, a referência é Cristo. Eu tenho que me parecer, no processo de santificação, o resultado é me parecer cada vez mais com Cristo. Pois não. Não é só deixar de fazer algo, mas substituir por
por algo que está deixado para a gente o que fazer. Lembra a analogia do copo? Aí esvaziei o copo. Desculpa, querido. Primeiro que você não consegue, entendeu? Você tem que colocar o Espírito aqui e preencher. Por isso o termo cheio do Espírito. Não entra outra coisa. O velho homem não fica se manifestando, entendeu? E veja, o termômetro é esse, né? Quando você faz coisas que você fazia antes de se converter, o que significa isso? O que significa isso? Você tem a balança do velho e do novo homem. Quando você começa a pecar coisa que você não pecava, o que está acontecendo? Velho homem se manifestando, ó, desidratando aqui, ó. Cadê a santificação? Não, santificação está aqui, o velho homem está morto. Ah, ele vai se manifestar? Vai. Se um dia você optar pelo seu coração ao invés de Cristo, ele vai se manifestar. E vai fazer estrago, lógico, né? Toda vez que, né, faz estrago. Tudo bem? Gálatas 5:25, a gente já sabe, né? E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ok? Eu devo incutir a palavra de Deus e praticá-la na minha vida. Filipenses 4:8 e 9. Ô Dominique, achei que você já tinha aberto. Filipenses 4:8 e 9. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Tudo que é justo, respeitável, puro, amável, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que significa isso? Não dá para assistir TV. Fato, não, ótimo. Você sabe que isso é interessante, né? Não dá para assistir TV. Mas tem gente que não se importa em ligar a TV e ver coisas do mundo. E para mim isso é um termômetro. Porque quando você olha que interessante, às vezes a gente é muito crítico com uma pregação, vai. Estou escutando lá e falo, nossa, groselha, cara. Groselha. Mas muitas vezes a gente está no interior do nosso lar, onde ninguém está vendo, entendeu? E você assiste um programa lá com nudez, com qualquer coisa, sei. O que significa isso? Quando o Natanael estava dando aula sobre o Pentateuco, ele fez um comentário que eu achei muito interessante sobre como Deus teve cuidado de, na lei, tratar sobre temas do cotidiano do povo de Israel, porque uma das formas que Deus achou para fazer com que o povo passasse o tempo todo pensando na aliança que ele tinha com ele, e até uma das maneiras que Deus achou de fazer a própria lei ser passada durante o dia todo, de geração para geração, era cobrir a vida inteira do povo hebreu com mandamentos, né? Sim. Então, se durante o dia eles iam comer alguma coisa, ele era obrigado a explicar para o filho dele, olha, a gente vai comer essa comida dessa forma, porque na lei Deus mandou que a gente fizesse dessa maneira e tal. E aí Deus ocupava o pensamento do povo durante todo o dia com a sua própria lei, com a sua bondade, com os seus princípios, e não fazia o povo, não era para fazer o povo se desviar da maneira de pensar. E olha que interessante, tem o livro do C.S. Lewis, que é Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Qual é a solução para derrubar o ser humano sugerida nesse livro? A gente sabe que é uma ilustração, é uma ficção, mas qual é a estratégia? O que dá certo? O capetinha vai tentando lá de tudo que é jeito. O que dá certo? É fazer ele achar que ele está tranquilo com Deus e... Não, é ocupar ele de coisas desse mundo. Ou seja, dá ocupação para esse cara. Ou seja, olha só, Deus estabelece o quê? Como é que vocês vão sempre pensar em mim? Como é que vocês vão estar sempre, né, comigo em mente e não vão se afastar? Lembrando. Então, fala da palavra para o teu filho, a hora que você estiver no caminho, a hora que você estiver viajando, não sei o quê, no umbral da porta, ou seja, o tempo todo, ou seja, coisas que estão nos lembrando. Ok? E o contrário é verdadeiro. Se eu não estou
me empenhando no processo de santificação, se eu não oro continuamente, se eu não estudo a palavra continuamente, se eu não estou em comunhão, se eu não estou, ou seja, convivendo e servindo ao Senhor, eu vou confessar um pecado, tá? Com o meu discipulador aqui na sala. Vocês sabem por quê? Eu não me sinto capaz para dar aula. Mas você sabe por que eu insisto? Que me força a estudar. Por quê? Se eu não tiver essa demanda, se eu não tiver essa obrigação, sabe o que acontece? Chego em casa cansadão. Amanhã cedo eu leio. Acordou no outro dia? Que hora que eu acordei? 10 minutos antes de sair. Eu vou sair correndo, tomar banho. Li? Estudei? Desculpa, chefe. Decepcionado. Meu coração é sem vergonha. Se eu não me empenho em fazer algo, se eu não tenho uma demanda para, não faço. Por quê? Porque eu tenho 1,5 milhão de justificativas plausíveis, que todos vocês iam falar, não dá. Entendeu? E o caminho é outro. Eu tenho que ter iniciativa. A parte da aliança do meu lado é eu tenho que ter iniciativa, eu tenho que buscar. Beleza? O Espírito Santo faz a parte dele? Certamente, e é ele que faz tudo, na verdade. Beleza? Mas eu tenho que potencializar, maximizar, eu tenho que permitir que ele faça. Porque se isso não acontecer, esquece. Põe em prática tudo que vocês aprenderam. Exatamente. Eu devo obedecer a Deus porque eu o amo. João 14, 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e manifestarei a ele. Você ama o Senhor? Esse é outro tema que daria uma aula por si só, né? O que é amar a Deus? Você obedece a Deus por medo, por temor? Já comentei aqui várias vezes. Meu pai chegava e falava assim para mim, de domingo de manhã: vai na igreja? Pai, estou cansado. Não reclama se amanhã o Senhor pesar a sua mão sobre você. Maneira bem carinhosa, né, de falar. Entendeu? Ou vai. Beleza? E aí o que eu fazia? Por medo, né, de segunda-feira aconteceu alguma coisa comigo, né, cair da bicicleta, ou sei lá o que, eu ia para a igreja. Agora, esse é o relacionamento que o Senhor espera conosco? O que Jesus está falando aqui? Aquele que guarda os meus mandamentos, ou seja, esse é o que me ama. O que significa isso? Eu não quero pecar porque eu não quero entristecer o meu Deus. Lembra de José? A mulher de Potifar fez o quê? Tentou agarrar ele, o que ele falou? Eu pecar contra o meu chefe, Potifar? Foi isso que ele falou? O que ele falou? Pobre, eu vou pecar contra o meu Deus? Ele. Espetacular isso, né? Não é? Espetacular. Eu pecar contra Deus? Eu entristecer aquele que eu amo? Não. Às vezes a gente toma cuidado de não entristecer pai, mãe, né? O cônjuge e tudo mais. Será que a gente tem essa preocupação também? Não vou pecar, por quê? Porque eu não quero entristecer o meu Deus. Permanecer e obedecer são as chaves para uma vida dominada pelo Espírito, ou seja, permanecer constantemente em contato com a palavra, ou seja, não abrir mão, não usar o meu tempo livre para outras coisas. Essa semana eu atendi um jovem aqui da igreja, e ele, posso falar porque não tem nome aqui, tá? Mas em suma, ele tem um pecado recorrente. Eu falei para ele, conta uma coisa para mim. Você percebe que você peca, que você cai novamente nesse pecado em alguma circunstância específica? Ele falou: toda vez que eu estou sozinho. Eu falei: e o que você está fazendo com isso? Ele falou: como assim? Eu falei: não fique sozinho. Não fique sozinho. Ele falou: mas você acha que isso vai me livrar do pecado? Não. Te livrar do pecado, ação do Espírito Santo. Mas não permitir que você peque, talvez seja uma ferramenta que te ajude. É aquela história: eu peco toda vez que eu fico na frente da internet.
Eu peco toda vez que eu tenho acesso a alguma coisa. Eu peco toda vez que eu vou em algum lugar. Deixa de ir. Deixa de fazer. Entendeu? E óbvio, associado a isso, porque isso é ação humana, associado a isso, permite que o Espírito trate você e te livre disso. Né? Matar a concupiscência da carne. Ok? Vamos lá. Onde que tudo isso começa? Ou seja, onde começa o processo de santificação? A gente já viu isso, né? Jesus, falando com Nicodemos, falou o que para ele? Necessário nascer de novo, ou seja, regeneração. É aí onde começa o processo de santificação. Aceitei a Cristo, me tornei nova criatura, aceitei a Cristo, não. Me entreguei a Cristo, me tornei nova criatura, e a partir daí começo a santificação. Sou revestido do novo homem, segundo Colossenses 3,10. E por que eu preciso fazer isso? Porque eu sou um pecador, como diz lá em Romanos 3,10. Porque Deus me ama, né? Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, mortos, sim na carne, mas vivificado no Espírito. Eu preciso do arrependimento, ou seja, sem arrependimento não há perdão de pecados, né? Lucas 13,3 diz: não eram, eu vou-lo afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. E Lucas 18,13: o publicano estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Oração, né, do publicano e do fariseu. O que significa? Sem arrependimento não há perdão de pecados. Para mim a tristeza, muitas vezes, quando eu converso com alguém, isso, né, a primeira pergunta é: você aceitou a Jesus? Sim. Aí eu falo: explica para mim o plano de salvação. Não precisa ser nada muito complexo, 5 passos. E é incrível como as pessoas se esquecem que é necessário arrependimento. E senhores, sem arrependimento não há conversão. É impossível. Como é que você pode ser perdoado de algo que você não se arrepende? E muitas vezes o arrependimento não existe, sabe por quê? Porque a pessoa nem se enxerga como pecador. Quão difícil é, né, para as pessoas, especialmente as mais cultas ou estudadas, reconhecer que são pecadores. Como é difícil. A salvação é um presente de Deus, né? A gente tem lá Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom ou o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Salvo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, é a salvação onde tudo começa. Lembra que eu falei no início? A santificação é o caminho entre a salvação, ou a conversão, e a glorificação. Ok? Estamos sendo preparados para sermos iguais a Jesus, ou seja, termos um corpo glorificado e vivemos com Ele a eternidade. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Como a santificação ocorre? A gente já falou, né? E aqui eu fiz um gráfico, talvez para facilitar. Isso aqui é uma ilustração que eu peguei no livro do Billy Graham. Salvação e santificação, né? Ou seja, os dois. E aqui ele diz que há um paralelo, né? Ele propõe esse paralelo. Então ele diz que a salvação no passado significa que nós fomos salvos, ou seja, isso aconteceu em algum momento. No presente nós estamos sendo salvos. E no futuro nós seremos salvos. O que ele está tentando dizer? Ele está dizendo que no passado houve justificação, no presente a santificação e no futuro a glorificação. Ou seja, 3 tempos onde o processo de salvação acontece. E na santificação ele fala que ela começa quando nós recebemos o Espírito, à medida que progredimos na maturidade cristã, ou seja, estamos passando pela santificação, e quando formos para o céu, experimentaremos a glorificação. Ou seja, né? De novo, quando recebemos o Espírito, ou seja, o batismo do Espírito Santo, isso daqui eu achei interessante. Quanto mais próximos do céu, mais conscientes do inferno. Ou seja,
E se isso não está acontecendo, nós temos um problema. Por quê? O processo de santificação necessariamente traz à tona pecados e tudo aquilo que desagrada a Deus. Se nós perdemos essa sensibilidade, é porque o processo de santificação não está sendo suficiente em nós. Tem alguma coisa errada, beleza? Aliás, o processo de santificação, uso dizer que ele começa justamente para mostrar para você o que está errado. Entendeu? Lembra aquele pecadinho não confessado? Aquela outra prática que você acha que isso aqui não tem nada a ver, né? Uma linha muito tênue, né? Entre o que é pecado e o que não é, o que é do mundo e o que não é. O processo de santificação começa fazendo exatamente isso. Eu vou matar o velho homem e com ele tudo aquilo, toda a bagagem que ele traz junto, entendeu? E muitas vezes, necessariamente, eu vou ter que abrir mão de coisas inclusive que eu gosto. Coisas inclusive que eu tento explicar para mim mesmo que isso não é tão ruim. Isso não vai ter problema se o pastor souber, né? Tem outro irmãozinho na igreja que faz. Então, processo. Esquece de olhar para o Salmo 139. Fala para nós, Chico. Salmo 139. Sonda. Tu me sondas e me conheces, sabe quando eu sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Opa! Exagerei na Tem igreja. jeito de esconder, né, os pecados. Não, absolutamente. Vamos lá. Testemunho do Espírito Santo. O Espírito Santo testemunha para nós da suficiência da salvação em Cristo, de que nos tornamos filhos, de que a palavra é a verdade de Deus e da nossa salvação. O Espírito testemunha dentro de mim, ou seja, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, e o primeiro Espírito é com o próprio Espírito Santo, testifica com o meu Espírito humano, que somos filhos de Deus. Uma vez eu estava dando aula numa outra igreja, e eu fiz uma pergunta, né? A gente estava falando a respeito, o tema do estudo era a Bíblia sem pecado. Quais são os capítulos da Bíblia onde não existe pecado? Quem sabe? São 4. Qual é o capítulo da queda? Gênesis. Então Gênesis 1 e 2 não tem pecado, certo? Depois lá no fim, quando é que o pecado é expulso, é lançado? Apocalipse 21, 22. Vamos lá. Gênesis 1 e 2 e Apocalipse. 2 últimos capítulos do Apocalipse. Termina no 24. 22, 21. 4 capítulos da Bíblia onde você não tem a presença do pecado. Beleza? E aí a gente fez uma tratativa ali. E aí no final eu falei assim: quem aqui tem a certeza da salvação? Se morrer agora vai para o céu. Ergue a mão. Ninguém ergueu a mão. Eu falei: gente, desculpa, acho que eu não me expressei bem. Quem aqui, se morrer exatamente agora, tem certeza que vai para o céu? Ninguém ergueu a mão. Eu falei: gente, desculpa, vocês entenderam a pergunta? Aí uma moça que estava na frente, muito sincera, falou assim: irmão, eu entendi, mas olhando aí para tudo que a gente falou, é difícil ter certeza, né? Eu falei: por quê, irmão? Desculpa, tem um texto, Romanos 8,16, que diz: o Espírito de Deus testifica para o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Se eu sou filho de Deus... Não, eu sei, mas sabe, quando a gente pensa no que a gente é, eu falei: então, aí está o erro, né? Não é pelo que a gente é. Salvação é dom gratuito de Deus, é Deus, é Deus. Porque se fosse da gente, desculpa, ninguém ergue a mão, nem aqui, né? Essa turma não tinha entendido a salvação. Não tinha. Pior, mais de 30 pessoas na sala. Dom de Deus, né? Ou seja, testemunho do Espírito é o selo, é a confirmação que nós estamos aptos a ir para o céu. Quais são as ameaças à santificação? Desculpa. Falando da obra do Espírito, o Espírito nos convence, produz novo nascimento, vem habitar em nós,
nos usa em favor do reino. Desculpa, eu estou acelerando, porque incrivelmente eu não vi o tempo passar, gente. Ele nos salva, lava e renova, planta, rega e germina o seu fruto em nós, ou seja, o fruto do Espírito é produzido pelo próprio Espírito em nós, nos ensina e nos faz lembrar da palavra de Deus, um texto que eu gosto muito, né? Jesus falando que vai mandar o Consolador e que ele, Consolador, o Espírito Santo, vai fazer você lembrar daquilo que Jesus disse, certo? Alguém pode lembrar do que não conhece? Alguém pode lembrar do que não sabe? É a nossa biometria para acesso à eternidade. Biometria foi um toque de tecnologia, né, Leonardo? Entendeu? Mas é o nosso selo, ou seja, que nos garante a eternidade. Quais são as ameaças à santificação? Contra o que estamos lutando? A cegueira do pecado do orgulho, 2 Coríntios 4,4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, cegar o entendimento. Olha o que o pecado faz com a gente. Cega o nosso entendimento. Esse é um risco gigantesco. O orgulho também é outra coisa que milita contra o Espírito. Ou seja, estamos em guerra, senhores. Quem disse isso? Paulo lá em Gálatas. Porque a carne milita contra o Espírito. Milita significa o quê? Milita de militar, é guerra. A carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ou seja, há uma guerra constante dentro de nós. Golpes baixos da concorrência, Gálatas 5, 19 e 21, ou seja, as obras da carne, né? Impureza, prostituição, lascívia, idolatria, inveja, bebedice, ou seja, já vos preveni outrora, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Gênesis 6,3 diz: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem. O que ele está falando aí? Pois este é carnal. Por isso nós precisamos da santificação. Provérbios, leio meia dúzia de títulos aqui. Provérbios 29:1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Olha o risco que nós temos. Cristalizar dentro de nós o pecado, beleza? Se tornar indiferente a ele, e ser pego de surpresa, sabe que não, né? Ou seja, e aí? O que inibe a santificação? 1 Coríntios 10:12. Aquele, pois, que pensa estar de pé, pensa, não está, pensa que está, mas não está. Cuide para que não caia. 1 Coríntios 3, de 1 a 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pensou você escutar uma dessa? Vladimir chamar a gente no canto ali e dar uma dessa? Eu posso falar espiritualmente contigo, cara. Por quê? Você vive segundo a sua carne. Você ainda não criou maternidade. Como é que é a história? É preferível um velho crente do que um crente velho? Não. Como é que é a história? Crente velho? Não estou falando. A maldade. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Vamos lá. Estou terminando, tá, gente? Prometo. Insensibilidade ao pecado, falei isso no início, né? Ou seja, lá em 1 João 3,4, a gente tem, falei, todo aquele que transgride a lei, ok? Isaías 53:6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, falando a respeito da salvação em Cristo, né? E entregues à própria sorte, Romanos 1, de 21 a 32, falando, né? Escurecendo-lhe o raciocínio, coração insensato, texto conhecido. Tudo bem? Perguntas, dúvidas? Vou fazer 3 coisas ao mesmo tempo, que é para terminar. Passo a passo da santificação. Vamos lá. Orar, como no Salmo 86:11, e aqui eu estou pegando a pregação do Lucas Fonseca no domingo passado, para aprender a palavra.
Estudar a espada do Espírito, conforme Efésios 6:17. Ouvir as pregações, conforme Paulo recomenda em Romanos 10:17. O estudo da palavra trará à tona o que precisa ser tratado, conforme Hebreus 4:12. Andar obediente e aborrecer o mal, segundo Provérbios 8:13. E procurar estabelecer um relacionamento com Deus, como Isaías almejava em Isaías 26:9. Esse é o passo a passo da santificação, ou seja, todos eles imperativos. Eu tenho que fazer, eu tenho que buscar, eu tenho que produzir. Eu tenho que buscar. Quem produz? Espírito Santo. Quem age? Espírito Santo. Ok? Dúvidas, perguntas? Senão eu vou orar. Oi, mamãe. Oremos. Senhor, louvamos o teu nome e te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque através do teu Santo Espírito podemos ser santificados. Ó Deus, que o Senhor desperte no coração de cada um de nós, ó Deus, o desejo, a necessidade, ó Deus, a obrigação, ó Deus, enquanto cristãos, enquanto teus servos, ó Pai, de sermos santificados, de procurarmos, buscarmos a santificação. Pela tua graça e pelo teu favor, o Senhor esteja nos aperfeiçoando à imagem de Jesus Cristo. Que o Senhor nos livre do nosso coração pecaminoso e enganoso, ó Deus, para que possamos se glorificar com todo o nosso ser. Te louvamos e te agradecemos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém.